Foi uma noite fria e silenciosa na chácara dos Souza, localizada no interior do Rio Grande do Sul. Dona Helena e seu marido, Zeca, se mudaram para lá após se aposentarem, buscando conforto e tranquilidade. A casa era rodeada por uma densa mata, com um portão de ferro velho na entrada e um longo caminho de pedras que levava até a varanda da frente. A chácara era grande, mas isolada, e a noite trazia consigo um silêncio profundo, quebrado apenas pelo uivo ocasional do vento. Certa madrugada, enquanto o casal assistia à televisão, uma sequência de batidas frenéticas soou na porta. Os olhos atentos de Zeca encontraram os de Helena, ambos já desconfiados. A essa hora da noite, no meio do nada, ninguém vinha bater na porta de maneira tão desesperada. "Quem será, Zeca?" sussurrou Helena com a voz baixa. Zeca gritou devagar e foi até a janela ao lado da porta, tentando espiar sem ser visto. Lá fora, ele viu duas figuras escuras, um homem e uma mulher, cobertos de lama e com as roupas rasgadas. Eles pareciam estar desesperados, mas Zeca, veterano do exército, sabia que as aparências podiam enganar. "Por favor, ajudem-nos!" A voz do homem do lado de fora soou rouca. "Nosso carro quebrou na estrada e minha esposa está ferida." Dona Helena balançou a cabeça, indicando para Zeca que não acreditou na história. Seu instinto maternal já havia salvado muitos galos de briga e cães de rua, mas agora sussurrava a mesma coisa que seu marido pensava. Isso é uma armadilha. Sem responder imediatamente, Zeca apertou um botão escondido debaixo da mesa da sala. Ele acionou uma série de lâmpadas ao redor da casa, fazendo com que todo o quintal estivesse iluminado, revelando melhor os rostos dos supostos pedintes de ajuda. Zeca viu algo alarmante. O homem segurava algo na cintura, oculto sob a camisa rasgada. "Não podemos abrir a porta. Temos um telefone, vou ligar para a polícia!" gritou Zeca para os dois lá fora, com uma voz firme. O homem do lado de fora, percebendo que sua farsa não estava funcionando, imediatamente mudou de tom. Seu rosto antes suplicante se transformou em algo frio e sinistro. "Vocês não entenderam, velhote." A voz agora soava ameaçadora. "Vocês vão abrir essa porta ou eu vou arrombar." Helena, agora apavorada, sussurrou para o marido. "E agora, Zeca?" Mas Zeca já tinha um plano. Ele pediu que Helena fosse para o porão, onde havia um rádio velho que ainda funcionava. Enquanto ela fazia isso, ele pegou sua espingarda, herança de seu pai, e se posicionou estrategicamente perto da janela. Os invasores bateram violentamente na porta, gritando ameaças. A cada golpe, a madeira rangia, mas aguentava firme. Do lado de dentro, Zeca esperava com os olhos fixos na entrada, sabendo que eles iriam tentar algo mais drástico. No porão, Helena tentou ligar o rádio para conseguir contato com a polícia local, mas o sinal era fraco e cheio de estática. Mesmo assim, conseguiu passar uma mensagem distorcida, alertando sobre os invasores. Mas a polícia demoraria e ela sabia que Zeca precisava de ajuda. De volta à sala, Zeca ouviu um estalo metálico. Os invasores tentaram arrombar o portão principal. Ele correu até um painel na parede e acionou uma série de alarmes que ecoaram pela propriedade, uma medida que havia sido instalada quando veio a ouvir histórias de assaltos na região. Os invasores, assustados com o som ensurdecedor, recuaram brevemente, mas o líder não desistiu. Pegou uma barra de ferro e começou a golpear o portão, tentando quebrá-lo. Helena, ao sair do porão, olhou pela pequena janela que dava para o lado da casa. Viu outros 2 homens se aproximando da propriedade, cada um carregando facões. O coração dela disparou, mas sua mente, sempre rápida, inventada em uma maneira de ganhar tempo. Ela acendeu todas as luzes internas da casa. De repente,
fazendo com que a chácara inteira ficasse iluminada como um farol. Isso confundiu os bandidos, que vieram a discutir entre si, claramente desorientados pelo brilho repentino e o som dos alarmes. Zeca sabia que essa era sua chance. Enquanto os bandidos tentavam arrombar o portão, ele mirou pela janela e disparou um tiro para o alto. O disparo ressoou pela chácara como um trovão, e os invasores, pegos de surpresa, congelaram. "O próximo tiro não vai para o alto!" trouxe Zeca com uma voz tão autoritária que fez os invasores hesitarem. Sem saber exatamente quantas pessoas estavam em casa e diante da resistência inesperada, os bandidos correram para a mata. Eles estavam nervosos e frustrados, gritando palavrões enquanto desapareciam na escuridão. Quando tudo parecia ter acabado, Zeca e Helena permaneciam em silêncio, ainda atentos a qualquer som. Depois de alguns minutos intermináveis, ouvimos as sirenes distantes da polícia se aproximando. Finalmente, estavam a salvo. Quando os policiais chegaram, encontraram o casal ainda firme, apesar do cansaço evidente. O líder da equipe se aproximou de Zeca e perguntou: "Como vocês conseguiram segurá-los até aqui?" Zeca olhou para Helena e um pequeno sorriso de orgulho se formou em seu rosto. "Só usamos um pouco de bom senso e experiência. E acredite, isso é mais poderoso que qualquer arma." Aquela noite poderia ter acontecido em tragédia, mas graças à esperteza de Zeca e Helena, os bandidos não conseguiram entrar na chácara. O casal sabia que, em meio ao silêncio do interior, às vezes o maior inimigo era o medo, e eles enfrentaram isso juntos. Era uma vez, no coração do interior do Amazonas, uma família que vivia isolada em uma chácara, cercada por uma floresta densa e sombria. A casa, construída de madeira, estava situada à beira de um rio calmo, mas a serenidade do lugar escondia segredos antigos que a floresta guardava. A família era composta por João, o patriarca, Maria, sua esposa, e seus 2 filhos, Lucas e Ana. Eles se mudaram para a chácara há alguns anos, buscando paz e uma vida tranquila longe da agitação da cidade. No início, tudo parecia perfeito. A terra era fértil, os animais prosperavam e o rio fornecia peixes em abundância. Porém, quando o sol se punha e a escuridão tomava conta da floresta, algo começou a mudar. Certa noite, enquanto todos dormiam, um som perturbador ecoou pela mata. O som de um machado sendo golpeado na madeira. O barulho era constante, firme, como se alguém estivesse derrubando árvores. João se levantou, pegou sua lanterna e foi até a porta. Olhou para o mar de árvores escuras, mas não viu nada além das sombras das copas balançando ao vento. Deve ser algum caçador ou lenhador, pensou ele, tentando acalmar a si mesmo. Mas as noites seguintes foram piores. O som do machado não apenas se repetia, mas também foi acompanhado por um assobio longo e agudo, vindo de dentro da floresta. O assobio era tão alto que parecia envolver a casa, e sua melodia era estranha, perturbadora, como se estivesse chamando alguém. A família começou a sentir um medo crescente, e mesmo durante o dia, a floresta parecia mais escura e opressiva. João decidiu investigar. Ele pegou sua espingarda e, durante o dia, foi até a mata onde acreditou que o som vinha. Caminhou por horas, mas não encontrou sinal de árvores derrubadas, nem qualquer trilha que indicasse a presença de outra pessoa. A floresta estava estranhamente quieta, como se até os animais estivessem evitando aquele lugar. Naquela noite, o som das machadadas foi mais forte do que nunca, e o assobio parecia mais próximo, quase à porta. Maria chorava, as crianças se escondiam embaixo das cobertas e João, impotente,
apenas trancava todas as portas e janelas, esperando que a madrugada passasse. Dias se seguiram com o mesmo terror. João começou a notar algo mais. Pequenas marcas de machado apareciam nas árvores ao redor da casa, e o rio, que antes era calmo, agora estava turvo, como se algo acontecesse nas profundezas. O clima na chácara ficou pesado e todos começaram a ter pesadelos. Certa noite, enquanto estávamos reunidos na sala, ouvimos passos lentos na varanda de madeira. O som do machado se aproximava e o assobio, agora ensurdecedor, preenchia o ar. O vento soprou com força e as luzes da casa começaram a piscar. De repente, a porta da frente se abriu violentamente e o que quer que estivesse lá fora finalmente se revelou. Na escuridão, uma figura alta e encapuzada segurava um machado enorme. Seus olhos brilhavam com um verde sobrenatural e de seus lábios saía o assobio que atormentava a família há semanas. Não era humano. Tinha a aparência de um antigo espírito da floresta, uma entidade esquecida que buscava vingança. "Vocês estão em minha terra", disse a figura com uma voz rouca e profunda. "Esta floresta é minha, e vocês perturbaram o silêncio dos antigos." Desesperado, João caiu de joelhos, implorando por perdão. Maria segurava as crianças aterrorizada. A entidade se aproximou, mas em vez de atacar, olhou para João com desprezo. "Vão embora", ordenou, "ou nunca mais verão a luz do dia." Na manhã seguinte, antes mesmo do amanhecer, a família reuniu suas coisas e partiu sem olhar para trás. Deixaram a chácara, o rio e aquela floresta amaldiçoada para trás. Nunca mais se ouviu falar deles na região, e a casa foi engolida pela mata, esquecida como tantos segredos antigos do Amazonas. Mas dizem os que ainda vivem por ali, que nas noites de lua cheia, se você escutar com atenção, ainda pode ouvir o som distante de um machado e o assobio que ecoa pelas árvores, como um aviso de que a floresta nunca esquece. Nas montanhas tranquilas de Mairiporã, cercada pela natureza exuberante e pelos rios cristalinos, havia uma chácara conhecida como Recanto da Família Guimarães. Há anos, a família Guimarães comprou uma propriedade buscando paz e um refúgio para os fins de semana. O patriarca da família, Senhor Augusto Guimarães, tinha sonhos de envelhecer naquele lugar, em meio à natureza, ao lado de sua esposa Clara e de seus 2 filhos, Marcos e Sofia. A chácara parecia perfeita. O ar fresco, os campos verdes e a paisagem das colinas encantaram a todos. No entanto, não demorou para que algo começasse a incomodar os Guimarães. Desde o primeiro dia, os vizinhos mais antigos da região contaram histórias sobre a estrada que levava ao recanto e a porteira que guardava a entrada. Muitos diziam que, à noite, uma figura sombria aparecia na estrada de terra e, em algumas ocasiões, à beira da porteira. Aqueles que passavam por ali à noite relatavam ter visto um homem alto, envolto em sombras, parado, como se estivessem vigiando o local. A princípio, Augusto ignorou as histórias, atribuindo-as à superstição dos moradores locais. No entanto, conforme os dias se passam, acontecimentos estranhos podem perturbar a paz da família. Durante uma noite de tempestade, enquanto Augusto trancava a casa, ele olhou pela janela e viu, na entrada da propriedade, uma figura estranha parada na porteira. Pensando que havia alguém perdido ou um vizinho, ele pegou uma lanterna e foi verificar. Mas ao chegar à porteira, a figura havia desaparecido como se nunca estivesse lá. Na manhã seguinte, Clara, preocupada com o que Augusto relatou, tentou tranquilizar o marido, mas ela mesma começou a ouvir sons estranhos vindos da estrada à noite. Eram passos lentos e arrastados que vinham em direção à porteira e depois cessavam subitamente. O ar ao redor da casa ficou gélido, mesmo nas noites mais quentes, e os cachorros da chácara, sempre tão tranquilos, começaram a ficar inquietos,
latindo em direção à estrada ou se escondendo debaixo da varanda. Os filhos, Marcos e Sofia, também começaram a sentir a presença da figura sombria. Numa noite, ao voltarem de uma festa na cidade, eles sentiram uma atmosfera pesada enquanto viajavam pela estrada de terra que levava à chácara. A cada curva, os faróis do carro pareciam iluminar a mesma figura escura, sempre à frente, parada no meio do caminho, até que, num piscar de olhos, ela desapareceu. Sofia, aterrorizada, disse ao irmão que tinha que sair dali o mais rápido possível. Ao chegar na porteira, ela estava aberta, embora Augusto sempre tivesse o cuidado de fechá-la. O terror começou a se intensificar. Marcos relatava ter pesadelos recorrentes com a figura sombria que via na estrada, sempre parada, olhando fixamente para ele. Clara, por sua vez, acordava todas as noites com a sensação de estar sendo observada. A família já não conseguia mais descansar. As luzes piscavam sem motivo. Os móveis se moviam levemente e o som de passos ecoava pela casa, mesmo quando ninguém estava andando. Os moradores locais, ao saberem da situação, confirmaram que a estrada e a porteira do recanto da família Guimarães sempre teve fama de mal-assombradas. Diziam que muitos anos antes, naquela mesma estrada, um homem havia sido morto de forma trágica durante uma briga de terras. Sua alma, insatisfeita, não havia encontrado descanso e continuava a vagar por ali, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. E era essa alma inquieta que agora atormentava os Guimarães. Desesperado, Augusto decidiu procurar ajuda. O padre João, da paróquia de Mariporã, foi chamado para abençoar a propriedade. Durante o ritual, enquanto o padre rezava na porteira, um vento frio soprou pela estrada e todos sentiram uma presença pesada ao redor. Uma figura sombria apareceu, visível apenas de relance, ao longe da estrada, mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Padre João explicou que, embora pudesse abençoar o local, algumas almas perturbadas eram difíceis de pacificar completamente, especialmente quando estavam ligadas a mortes violentas. Após a visita do padre, o ambiente na chácara melhorou, mas apenas por um curto período. A figura sombria continuava a aparecer na estrada e na porteira, como se estivesse guardando o lugar ou esperando por algo. A família Guimarães começou a sentir que o peso da presença era insuportável. Clara, que antes tentava manter a calma, agora era tomada por um medo crescente. Augusto, decidido a proteger sua família, percebeu que a única solução seria abandonar a chácara. Depois de meses vivendo sob a sombra do medo, os Guimarães tomaram a difícil decisão de se mudar. Deixaram o recanto para trás, carregando consigo a tristeza de perder o lugar que um dia sonharam chamar de lar. A chácara ficou abandonada, com sua porteira rangendo ao vento e a estrada deserta, onde a figura sombria continuava a vagar. Talvez à espera de novas almas que ousassem desafiar seu domínio. A história do recanto da família Guimarães se espalhou por Mariporã e até hoje ninguém se atreve a passar pela estrada à noite, temendo encontrar a figura sombria que assombra a porteira e a estrada que leva à chácara abandonada. Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, especificamente no município de Pouso Alegre, havia uma chácara conhecida por sua beleza e tranquilidade. A chácara pertencia à família Almeida, que havia se mudado para lá em busca de paz e uma vida mais simples. João e Maria, junto com seus 2 filhos, Pedro e Ana, ficaram empolgados com a nova fase, cercados pela natureza exuberante e o canto dos pássaros. No entanto, à medida que os dias passavam, a paz que tanto buscavam começou a se dissolver. Estranhos acontecimentos resultaram em perturbação nas noites da família. Sons de passos pesados ecoavam pelo corredor vazio, sussurros indecifráveis surgiam no vento e luzes inexplicavelmente piscavam pela casa. No início, João tentou racionalizar tudo, dizendo que era apenas a casa se ajustando ao clima ou problemas elétricos.
Mas a intensidade dos eventos só aumentou. Pedro, o filho mais velho, foi o primeiro a notar algo realmente assustador. Numa noite, ele acordou com o som de batidas na janela do seu quarto, mas, ao abrir a cortina, não havia ninguém. Ao contar para seus pais, Maria ficou preocupada, pois também começaria a perceber vultos à noite, como se alguém estivesse observando uma casa de longa data. Logo, os eventos se tornaram mais violentos. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam com força e Ana, a filha mais nova, começou a ter pesadelos recorrentes. Ela falava de uma figura sombria que a observava enquanto dormia, algo que a deixava paralisada de medo. A tensão dentro de casa aumentava dia após dia e a família, desesperada, decidiu procurar ajuda. O padre da cidade, um homem de fé inabalável chamado Padre Antônio, foi chamado à chácara. Ele ouviu atentamente os relatos da família e decidiu que precisaria realizar uma bênção no local. Ao chegar à chácara, ele imediatamente sentiu uma presença sombria. Algo antigo e maligno estava preso naquele lugar. Padre Antônio iniciou as orações, mas conforme ele caminhava pela casa, as características sobrenaturais se intensificaram. As paredes pareciam vibrar e um frio cortante tomou conta de cada canto. De repente, uma força invisível derrubou uma estante na sala, mas o padre, inabalável, continuou a rezar com firmeza. Ele sabia que aquela presença maligna estava tentando assustá-lo, mas sua fé era maior. Durante o ritual, Padre Antônio descobriu a verdadeira origem das forças que aterrorizavam a família. Anos antes, um morador da chácara, um homem feito pela inveja e rancor, havia se envolvido com rituais sombrios, atraindo espíritos perturbados para o local. Essas almas inquietas agora estavam presas ali, alimentando-se do medo e do desespero dos vivos. Com determinação, o padre finalizou as orações, pedindo para que aquelas almas encontrassem a paz e deixassem a família em paz. Aos poucos, o ambiente começou a mudar. O frio distante, as luzes pararam de piscar, e os ruídos estranhos cessaram. A escuridão que pairava sobre a casa parecia se dissipar como névoa ao sol. Quando o ritual terminou, a chácara voltou para o lugar tranquilo que a família sempre sonhou. Padre Antônio explicou à família que as almas perdidas finalmente encontraram descanso e que eles não precisariam mais temer. A paz finalmente reinava naquele lugar. A família Almeida, aliviada e grata, poderia voltar a viver com tranquilidade. Eles mantiveram em sua memória a experiência assustadora, mas também o sentimento de que, mesmo diante das adversidades, a fé e a esperança sempre prevalecerá.